viu Deus. Viu Deus, Deus viu. A palavra de Deus, logo nesse primeiro capítulo de Gênesis, o versículo 4, o versículo 10, o versículo 12, o versículo de número 18, o versículo 21, o versículo 25 e o versículo 31 está dizendo: e viu Deus. A palavra de Deus, ela tem 131 referência dizendo: e viu Deus. Deus viu. Nada passou e nada passa desapercebido aos seus olhos. Porque Deus, Ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá no Salmo de número 139, no versículo de número 8, assim está escrito: se eu subir ao mais alto dos céus, lá tu está. Se eu armar a minha cama lá no abismo, lá tu também está. Então nada passa desapercebido aos olhos de Deus, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Aleluia! Porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é maravilhoso, Ele é o excelso, Ele é o soberano, Ele é o grande Deus. Mas nessa noite, eu não quero falar das coisas que Deus viu. Eu quero falar de 4 coisas que Deus nunca viu, não vai ver, e 2 que Ele não sabe. Pastor, e o que é que Deus nunca viu e o que é que Deus não sabe? Eu quero falar de 4 coisas que Deus nunca viu e 2 que Ele não sabe. Complicado, né? Acabamos de ver aqui. E Deus viu, Deus viu, Deus viu. A Bíblia tem 131 referências dizendo que Deus viu, e a gente vai falar de coisas que Deus nunca viu e coisas que Ele não sabe. Mas existe coisas que Deus nunca viu e existem coisas que Deus não sabe. Será que o que é? Primeira coisa que eu quero falar para você, eu quero ser rápido, sucinto em minhas palavras, e a primeira coisa que Deus nunca viu e jamais Ele verá é um Deus igual a Ele ou maior do que Ele. Deus nunca viu e jamais Ele verá um Deus igual a Ele ou maior do que Ele, porque não existe um Deus igual ao nosso Deus, ao Deus que você serve. Não existe um Deus maior. Jamais existirá um Deus maior que o nosso Deus. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, aleluia, no capítulo 40, no versículo de número 22, a Bíblia diz que Ele está assentado nas redondezas da terra. Ele está assentado no círculo da terra, e os moradores da terra são como gafanhoto diante dos seus olhos. Pastor Isaías, eu fico imaginando assim: que tamanho é o mundo, que tamanho é a terra, para a gente ter uma dimensão do tamanho da terra, dimensão essa que a gente não sabe, mas só para a gente ter uma ideia, tem voos aéreos que sobe aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, e passa 12, 15 horas no ar. E esses voos não são a 100 por hora, não são a 120 por hora. Esses voos, eles são entre 7
700 e 1000 quilômetros por hora. Agora imagine 12 horas, você passar 12 horas, 15 horas dentro de uma aeronave, voando de um lugar para outro. Passar esse tanto de tempo, um avião com essa velocidade entre 700 e 1000 quilômetros por hora. Agora imagine, e ele não chega no final do mundo. Ele não chegou no final do mundo. Ele chegou numa localidade que de lá para o restante do mundo ainda tem outras tantas e tantas horas de voo. Agora imagine o tamanho do mundo. Imagine o tamanho da terra. E a Bíblia diz que o nosso Deus está sentado nas redondezas da terra. Ele está sentado ao redor da terra. E a Bíblia diz que ele está nos céus e os seus pés estão na terra. Ele está sentado no seu trono lá no céu. E ele tem a terra como estrado para os seus pés. Então não existe um Deus grande. Não existe um Deus igual, aleluia. Não existe um Deus tão grande como o nosso Deus. Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 15, a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, ou seja, as nações da terra, elas são como um pingo d'água dentro de um balde diante de Deus. As nações da terra, elas são como um pingo d'água dentro de um balde diante de Deus. Imagine o tamanho do nosso Deus. Imagine todas as nações dentro de um balde, como um pingo d'água. Imagine o tamanho desse Deus todo-poderoso, aleluia. Deus nunca viu e Ele jamais verá um Deus igual a Ele ou maior que Ele. A Bíblia tem muitas histórias maravilhosas e eu gosto dessas histórias da Bíblia. Isso é algo que me identifica, é falar dessas histórias da Bíblia. E eu quero parafrasear um pouco de uma história que demonstra o tamanho do poder, da grandeza deste Deus que nós servimos. A palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 4, a Bíblia diz que o povo de Deus foi guerrear. A Bíblia diz que eles estavam, a arca estava em Siló e eles estavam em Ebenezer. E a Bíblia diz que eles foram para a guerra sem levar a arca da aliança. A arca da aliança não era Deus, mas ela representava a presença desse grande Deus. Ela representava a glória desse grande Deus. Ela representava o poder desse Deus. Porque onde a arca da aliança estava, as nações inimigas temiam. Porque quando eles sabiam que a arca da aliança estava lá, a presença do Deus eterno estava. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi para a guerra sem levar a arca da aliança, confiando em suas habilidades, confiando em suas armas. E a Bíblia diz que eles entraram em confronto com os filisteus e de repente eles olham e eles veem que 4.000 homens deles, 4.000 israelitas caíram por terra. Eles disseram: o que está acontecendo? Deve ser porque a arca da aliança não está aqui. Vamos voltar e vamos pedir que a arca venha de Siló, para que nós possamos trazer a arca para a guerra. Eles voltaram para Ebenezer e pediram que trouxesse a arca da aliança para que eles pudessem voltar para o confronto. Mas o povo de Israel tinha pecado contra Deus. Os filhos do profeta Eli, eles pecaram contra Deus. Nesta época, Samuel ainda era uma criança. E a Bíblia diz que Deus havia falado com Samuel. E ao dia amanhecer, a Bíblia diz que Eli pediu para que Samuel falasse para ele o que Deus tinha falado com Samuel. E Samuel disse: eu vou falar para você o que Deus me falou, sem deixar que uma palavra eu esqueça. E a palavra de Deus disse que Samuel falou para Eli o que tinha acontecido. Logo depois o Israel foi para a guerra e perdeu logo 4.000 soldados. Eles voltam
e manda pedir a arca da aliança que está em Siló. E aí levam a arca da aliança que está em Siló. E a Bíblia diz que quando a arca da aliança chega em Ebenezer, houve um alarido muito grande, houve um grande movimento, houve gritos, houve louvor, houve muita exaltação. E o exército inimigo perguntou: o que está acontecendo? E disseram: é a arca do povo de Deus que chega agora em Ebenezer. E ele disse: e agora? O que será de nós para lutar contra esse grande Deus? Mas quando o povo de Israel estava em pecado, queridos, o povo de Israel pega a arca da aliança e leva para o confronto. E a Bíblia diz que os filisteus entraram em confronto contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que naquele confronto, o povo de Israel perde mais 30.000 soldados. No primeiro confronto eles perderam 4.000. No segundo confronto eles perderam 30.000 soldados. E eles levaram a arca da aliança. E pegaram a arca e levaram para a cidade de Asdod, onde ficava o templo do seu Deus, que era o templo de Dagon. E a Bíblia diz que um dos homens escapou das fileiras da guerra e corre para a cidade. E diz a Bíblia que ele entra na cidade gritando, ele rasga suas vestes, ele coloca cinzas em sua cabeça, e ele sai correndo pela cidade, anunciando o que tinha acontecido. E nesta época, o profeta Eli, ele já era um homem cego, a sua visão já era turva, e ele começou a ouvir esses gritos. E a Bíblia diz que aquele homem saiu anunciando pela cidade o que tinha acontecido. E aquele homem chega à presença de Eli, e Eli pergunta: meu filho, o que aconteceu? E a Bíblia diz que o coração de Eli já estava tremendo por causa da arca da aliança. E a Bíblia diz que aquele homem, ele começou a dizer: olha, morreram 34.000 soldados na guerra. E até então Eli estava tranquilo. E ele disse: olha, e dentro desses 34.000 morreram os teus 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele disse que, para concluir, a arca da aliança foi levada pelos filisteus. E a Bíblia diz, quando ele falou que a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus, a Bíblia diz que Eli espantou-se, ele virou para trás, ele caiu e ele quebrou o pescoço, porque ele era obeso. Ele era um homem de 89 anos de idade. E ele caiu e quebrou o seu pescoço. E a Bíblia diz que essa notícia, ela chega à esposa de Finéias. A esposa de Finéias estava nos dias de parto. Ela já estava quase no dia de dar a luz ao seu filho. Diz a Bíblia que ela entrou em trabalho de parto por saber que Israel estava com 34.000 soldados a menos, estava sem um profeta, e estava sem a arca da aliança, e era sem o seu marido. A Bíblia diz que ela pare aquela criança e dá o nome daquela criança de Ícabod, ou Icabode, que quer dizer: foi-se a glória de Israel, acabou-se a glória de Israel. E ela também morre. Acabou-se a glória de Israel. E a Bíblia diz que os filisteus pegaram a arca da aliança, colocaram no altar do seu Deus chamado Dagon. Dagon era uma figura, da cintura para cima ele era um mando, e da cintura para baixo ele era peixe. Pegaram a arca da aliança, colocaram no altar de Dagon e fecharam as portas do templo e foram comemorar a vitória da guerra. Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um barulho dentro do templo, e os filisteus começaram a dizer: Dagon está batendo no Deus de Israel. Olha, Dagon está batendo no Deus de Israel. Escute o barulho: Deus de Israel está batendo no Dagon. E
E ao amanhecer, eles abriram a porta do templo. Quando eles abriram a porta do templo, Dagon estava deitado com o rosto no chão, diante da arca da aliança. Eles ficaram admirados com aquilo, pegaram Dagon e colocaram na sua cadeira de novo, não sei como, e fecharam as portas do templo e começaram a festejar de novo. Quando foi na meia-noite do dia seguinte, na noite seguinte, à meia-noite, aconteceu novamente um barulho dentro do templo. Eles disseram: Dagon está batendo no Deus de Israel, Dagon está maltratando o Deus de Israel. E quando eles abriram a porta do templo, meu pastor Isaías, a primeira coisa que quando eles abriram a porta do templo, a primeira coisa que eles viram na entrada da porta foi a cabeça de Dagon, que estava lá na entrada da porta, e que eles vão para o altar. O resto do corpo de Dagon está deitado de bruço diante da arca da aliança e sem seus braços. E eles reconheceram: não há quem possa resistir o Deus de Israel. Não há Deus maior, não há Deus que possa competir com o Deus de Israel. E você sabe quem é o Deus de Israel? É o Deus que nós servimos, queridos e queridas. O Deus de Israel é esse Deus que nós servimos. E se você continuar lendo o texto, a palavra de Deus diz que Deus provoca em todos os homens daquela cidade uma enfermidade. A Bíblia diz que Deus provoca uma epidemia de hemorroida em todos os homens. Ele provoca uma epidemia de hemorroida, que todos os homens naquele lugar, era uma epidemia de hemorroida e uma praga de ratos na cidade. E eles reconheceram. E eles: será que é por causa dessa arca que está aqui? Será que é por causa dessa arca que está aqui? E eles entenderam que era por causa da arca que estava lá. E o que é que eles fizeram? A Bíblia diz que eles fizeram umas hemorroidas de ouro, uns ratos de ouro. Pegaram uma vaca que ainda não tinha parido, botaram a arca da aliança em cima da carruagem, um caixote cheio de hemorroidas de ouro e ratos de ouro, e manda a vaca voltar para a cidade de Ebenezer, porque eles não suportaram a presença do grande Deus entre eles. Não existe um Deus tão grande, tão poderoso, aleluia, tão maravilhoso. E o que é que existia, queridos, dentro desta arca? A Bíblia diz que dentro da arca estava lá as tábuas da aliança, o cajado de Arão e uma concha com maná. Estava dentro da arca. A arca não era Deus, mas ela apenas representava, aleluia, a presença do nosso Deus, aleluia. Não existe nada, aleluia, não existe nada que possa resistir, aleluia, ao nosso Deus, ao poderio do nosso Deus, à grandeza do nosso Deus. Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele é grande. A palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo 11 e no versículo de número 30, a Bíblia diz que no dia que Deus foi visitar Sara e Abraão, a palavra de Deus vai dizer que Sara tinha dois problemas que impediam
impedia Sara de ser mãe? Primeiro, a sua esterilidade. Ela era estéril. E segundo, era a sua idade. Ela já tinha 89 anos de idade. Então, ela tinha essa dificuldade de ser mãe. Mas a palavra de Deus diz, em Lucas 1:37, que não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa fazer. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Lá no livro, perdão, segunda coisa que Deus nunca viu e jamais Ele verá. Deus nunca viu e nunca vai ver um problema que Ele não possa resolver. Deus nunca se encontrou com um problema que Ele não possa resolver. Meu pastor Isaías, eu fico imaginando algumas coisas na Bíblia. Primeiro, vou dar aqui somente 2 exemplos. Quando Jesus foi convidado a ir à casa de Jairo, alguém veio avisar, Jairo tinha ido procurar Jesus para orar pela sua filha que estava doente. E de repente chega uma notícia, um portador chega com uma notícia dizendo: Jairo, vai para tua casa, cuidado no velório da tua filha, porque ela já morreu. Deixa Jesus aí, não larga de mão, porque não tem mais jeito. Ele não pode mais fazer nada. Vai para tua casa, porque já estão arrumando lá o velório da tua filha. E nisso, Jesus estava parado, resolvendo o problema da mulher do fluxo de sangue. Ele estava resolvendo o problema dela ali. E já estava lá na frente e disse: meu Deus, minha filha está à beira da morte, Jesus ainda vai parar, ainda fica parado. Porque muitas das vezes nós achamos que Jesus foi para nós. E já está na frente preocupado. E de repente Jairo ouve, porque quando Jairo disse: Jesus, eu quero que tu vá na minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. O que foi que Jesus? Ele disse: eu vou. E me marchou para a casa de Jairo. E de repente aquele Jairo fez Jesus parado. E aí, para piorar a situação, chega alguém e diz para ele: Jairo, a tua filha já morreu, não tem mais jeito, vai para a tua casa. Mas Jesus estava lá conversando com a mulher, resolvendo o problema da mulher. Mas como ele é onipresente, ele ouve o que aquele portador disse, e ele olha para Jairo, e Jairo olha para ele, e Jesus diz assim: Jairo, não temas, crê somente no que eu te falei. Ele disse, mas ele disse que ia, mas era só curar minha filha. Ele não entendeu, porque aonde Jesus chega, irmãos, a enfermidade tem que sair. Aonde Jesus chega, a morte tem que dar lugar à vida, porque Jesus é a vida. E Jesus foi para a casa de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, está a multidão, está o alvoroço, o alarido, as carpideiras já estavam lá chorando. Pastor, o que é as carpideiras? Carpideiras eram mulheres que eram contratadas para embalsamar um defunto e chorar por ele. Elas se vestiam de preto e iam lá para a casa onde estava acontecendo o velório. Elas se preparavam o corpo, botavam o corpo lá no lugar, no esquife, rodeavam o corpo e iam chorar. E ainda hoje, irmão, isso é uma profissão. Você sabia que é uma profissão na Bahia? Na Bahia tem profissão de carpinteira. Mulheres que vão para velório para chorar em velório. A profissão delas é essa: ir para velório só para chorar. Sabe bem quem foi que morreu, quem
se era bom, se era ruim. O problema delas na verdade, a questão delas é chorar ao redor do caixão. É se lamentar. E Jesus marcha para a casa de Jairo. Quando ele chega lá, ao alvoroço. E aí alguém diz. Aí a primeira coisa que Jesus disse: não temas, por que vocês estão chorando? Por que essa preocupação? Oh, Jesus morreu, eu caminho, acabou. Jesus: não morreu não, está só dormindo. E alguém disse: morreu, Jesus morreu, fui lá, está geladinha, mas está lá no ponto de vir para casa, está morta. Jesus disse: a menina não morreu, ela está só dormindo. Glória a Deus. Morreu! Vocês, se não crêem, cai fora, cai fora, cai fora. Cai fora, cai fora. Você não crê, cai fora. Jairo, mulher do Jairo, vem cá. Escute. Eu estou falando de um Deus que é grande. De um Deus que não tem nenhum igual a Ele. Quando Jesus chega lá, dentro do quarto, Ele não diz assim: menina, ressuscita. Ele não foi orar. Estava ungido. Senhor, ressuscita essa menina. Não. Jesus chegou e disse: Talita cumi, te levanta. Ou seja, a gente manda levantar quem está dormindo, não quem está morto. Quem está dormindo, quem está morto. A palavra é ressuscita. Mas para quem está dormindo, acorda aí, minha filha. Levanta, acorda, levanta. Acorda aí, te levanta. A menina não estava morta. Eu fico imaginando a cara da morte. A cada passo de Jesus, a morte se desespera. E quando Jesus chega na porta da casa de Jairo, a morte diz: aqui não tem lugar para mim. Eu vou ter que ir embora, porque o grande chegou. O leão da tribo de Judá chegou. A vida chegou. E eu não posso mais estar aqui. O exemplo desse grande Deus, que não tem nenhum Deus igual a Ele, é o exemplo de Lázaro. Quando foram avisar para Jesus que Lázaro estava doente, Jesus estava bem perto da casa de Lázaro. E Jesus disse: não, eu vou lá, diga para Marta e Maria que eu vou. Ele não disse quando, ele não disse que tempo. E Jesus demorou 4 dias para chegar lá. E quando Jesus chegou, Lázaro estava enterrado e fedendo. E Marta e Maria disseram: Jesus. Elas não conheciam esse grande Jesus. Elas conheciam um Jesus que só curava as pessoas, mas não conheciam um Jesus que ressuscitava as pessoas. Quando ela chegou, Jesus chega, ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, porque tu tinha orado por ele, ele tinha sido curado. E Jesus disse: não, Marta, não tema, não te preocupa não, que ele vai ressuscitar. E elas disseram: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: não, Marta, não estou falando do último dia, eu estou falando agora, hoje. Eu estou falando agora, hoje, porque a morte de Lázaro é para que a glória de Deus seja manifestada aqui nesse lugar. Aonde foi que colocaram Jesus? Não adianta mais, já está enterrado, já está fedendo, já está lá, não adianta mais. Jesus disse: aonde foi que colocaram? Me leve lá. Escute. E Jesus só faz aquilo que você não pode fazer. Jesus só faz o impossível. O que é possível eu posso fazer. O que é possível você pode fazer. Jesus só faz o impossível. Eu estava pregando na igreja agora, pastor, Jesus, o pão da vida. Lá em João capítulo 6, quando Jesus está diante da multidão, e Jesus já sabia de tudo, o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Aí Jesus chega para Filipe, sabendo já da resposta dele, mas ele fez isso para provar a fé dele e para deixar um ensinamento para ele. Ele disse: Filipe, arruma comida para esse povo. Ele disse: Jesus. É como se ele dissesse em outras palavras: Jesus, isso é impossível, porque
Porque para a gente dar comida para esse povo, um pedaço de pão para cada um, nós teríamos que gastar 200 moedas de prata, e daqui para a cidade é longe, não tem como comprar pão, e nós nem temos esse dinheiro. Nós nem temos esse dinheiro, é longe. Mas Jesus já sabia da resposta dele. Aí de repente, a André disse assim: ei Jesus, tem aqui no meio da multidão, tem um menino com um lanche dele, 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para essa multidão? E só homem é 5.000. Tem as mulheres, tem os jovens, tem as crianças. O que é 5 pães e 2 peixes para essa multidão? Jesus disse assim: traga para cá, que agora, em outras palavras, chegou a minha vez de fazer o que vocês não podem fazer. E por que muitas das vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos desesperados em coisas que nós não podemos fazer? Nós temos que nos preocupar em coisas que nós podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, nós fazemos assim: Jesus, olha, ó, isso aqui eu não posso não. E eu falava para os irmãos, uma das melhores coisas que Jesus gosta de ouvir é quando o médico diz assim: não tem mais jeito não, pode dar para correr de casa. É quando o juiz diz: não tem justiça para isso, não tem jeito. É quando o crente diz assim: isso aí não tem jeito não. Aí Jesus diz assim: tem sim. Aleluia! É exatamente isso que eu faço que tu não pode fazer. Eu vou aonde tu não pode ir. Eu entro aonde tu não pode entrar. Aí Jesus chega lá diante de Lázaro. Ele vê uma pedra. Ele diz: tirai a pedra. Porque se ele quiser dizer assim: pedra, sai da frente, a pedra saía rolando. Mas ele disse para os homens: tirai a pedra. Quando tirar uma pedra, Jesus, ele não diz assim: irmãos, vamos fazer uma oração aqui, e põe as mãos, levante as mãos na direção da porta desse povo, vamos orar para Lázaro ressuscitar. Jesus não fez isso. Ele não disse: irmão, baixa a cabeça, fecha os olhos que eu vou orar. Não, ele não disse isso. Ele não disse: Lázaro ressuscita. Ele não disse isso. Ele só abriu a sua boca e disse assim: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque quando Jesus chegou de frente àquele túmulo, Lázaro já estava vivo e de pé, esperando apenas ouvir a voz de Jesus chamando para fora. E agora eu digo para vocês: e por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque se ele tivesse dito assim: morto, vem para fora, todos os mortos daquele cemitério teriam ressuscitado. Todos os mortos que estavam ali, ele disse: olha, está me chamando, e saía para fora. Mas ele chamou pelo nome. E ainda digo mais, eu me atrevo a dizer mais: naquele lugar, possivelmente, não tinha nenhuma outra pessoa com o nome de Lázaro. Se tivesse, Jesus tinha falado sobre o nome Lázaro dos Santos. Vem para fora. Porque se tivesse outro Lázaro lá, quando ele disse Lázaro, todos os Lázaros que estavam lá tinham vindo. Saiu do carro. Jesus, Ele é grande, queridos. O Deus que nós servimos não pode, aleluia. Ele nunca viu um problema e não vai ver nenhum problema que Ele não possa resolver. No livro de 1 de Lucas, como já falamos, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que não existem coisas impossíveis para Deus. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, versículo 14, quando Jesus, que era o anjo do Senhor no Antigo Testamento, Jesus era o anjo do
esse anjo aí é Jesus Cristo. Esse anjo aí é Jesus. Jesus no Antigo Testamento era o anjo do Senhor. Aleluia. E o anjo do Senhor visitou Abraão. E o impressionante, Abraão conheceu. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que quando ele viu os 3 homens, ele disse: é o Senhor. Correu e disse: Sara, vai lá no curral, prepara um cabrito, pega um cabrito, traz e faz a comida, porque o Senhor está aqui. Aleluia! O Senhor está aqui. Como? O Senhor está aqui, Sara. Vai lá ligeiro, prepara, pega uma erva de farinha, faz aí um pirão marronizado, pega um cabrito, Jesus, o Senhor está aqui. Sara obedeceu o seu marido. Foi lá, pegou. Mas aí quando o Senhor estava dizendo assim: olha, há 25 anos atrás, há 25 anos atrás, eu te fiz uma promessa, que tu seria o pai de uma grande nação. E hoje eu vim te dizer que daqui a 9 meses a promessa vai se cumprir. Aleluia! E a Bíblia diz que Sara estava lá de trás de uma cortina, ouvindo a conversa, lá de trás. Ouvindo a conversa. E a Bíblia diz que ela fez a boca de riso. E acredito que o Senhor olha assim e disse: Sara, por que tu riu? E ela: Senhor, não ri não, riu. Tu riu. E ele perguntou assim para Sara: Sara, por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil para Deus? Aleluia. Abraão tinha 99 anos e Sara tinha 89. E ela disse: não. Ele disse: tu vai ter um filho e vai colocar o nome dele de Isaac. Isaac quer dizer riso, sorriso, alegria. 9 meses depois, Sara estava com seu Isaac. Glória a Deus. Nós servimos um Deus grande. Terceiro, Deus nunca viu um pecador arrependido que ele não possa perdoar. Glória a Deus. Deus nunca olhou para o pecador: Senhor, eu estou arrependido. Não posso perdoar, não. Eu não posso, não. Deus nunca viu. E jamais ele vai ver um pecador rendido, arrependido diante dele, que ele não possa perdoar. Aleluia. Senhor, eu cometi 1 milhão de pecados. Ele disse: eu tenho 2 milhões de perdão para ti. Aleluia. Lá no livro de Romanos vai dizer assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a glória. Ou seja, não existe um pecador arrependido que Deus não possa perdoar. Se ele se arrepender dos seus pecados, aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 43, aleluia, e no versículo de número 25, glória a Deus, a Bíblia diz assim: olha o que o Senhor diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais, aleluia. Sou eu mesmo que apago todas as tuas transgressões
e os teus pecados, dos teus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Lá no capítulo 44, aleluia, capítulo 44, verso de número 22, está escrito assim: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te perdoei, eu te remi, eu te justifiquei. Aleluia. O Senhor perdoa todos os teus pecados. Não há nenhum pecado que Deus não possa fazer. Aleluia. Não há nenhuma coisa, ou seja, um pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que esse Deus Todo-Poderoso não possa fazer pela tua vida, não possa fazer pela minha vida, não possa fazer pelas nossas vidas, porque todas as coisas para Deus é possível. Não existe nada impossível para Deus, porque Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é o grandioso, Ele é o grande Deus. Não existe Deus como o nosso Deus. Uma vez alguém me perguntou: pastor, será que o diabo tem coragem de lutar com Deus? Eu disse: tem não. Ele sabe que ele não ganha. Deus não precisa nem chegar perto dele. Basta fazer assim, ó. Se ele quisesse, só que isso não vai acontecer. Mas se ele quisesse transformar Satanás em pó, em cinza, ele não precisava mandar fazer uma fogueira para botar aí dentro. Mas vai fazer isso. E ele virar só assim. Só o nome de Deus é temido. O nome de Jesus é temido por Satanás. Uma certa vez eu vi o pastor Abílio Santana pregando sobre aquela menina que era escrava por 13 pessoas. 13 pessoas. E quando Paulo expulsa aquele demônio de adivinhação, de engano, o demônio volta para o inferno. E o pastor Abílio Santana faz uma conjectura, ele faz uma metáfora. E diz que lá no inferno, Satanás está distribuindo função por demônio. Está distribuindo função por demônio. Demônio, tu vai para a cidade tal, tu vai perturbar fulano de tal, tu, demônio, vai para o lugar tal, vai perturbar fulano de tal. E a Bíblia diz que o demônio olha para o canto e vê o demônio que ele tinha mandado lá para Tiatira para arruinar aquela menina. E ele olha assim, conhece e diz assim: o Satã chefe olha e diz: demônio, não foi tu que eu mandei para Tiatira para perturbar aquela menina? Foi. E por que ele não está aqui? É porque me mandaram embora. E ele disse: e quem é o teu chefe? Quem é o teu dono? Quem é que manda em tu? Ele disse: é o Senhor. Mas e por que tu está aqui? Quem foi que te mandou embora? Ele disse: foi um homem lá por nome de Paulo. E ele te mandou embora por quê? Disse: o senhor quer saber do nome de quem que ele te mandou embora? O senhor quer saber do nome de quem? O senhor quer saber que eu... Você quer que eu fale aqui? Ele disse: não, fala, está sabendo o nome de quem foi? O nome de Jesus é temido pelos amados. Ele não suporta ouvir o nome de Jesus. Oh, aleluia. Meus queridos, quarta coisa que Deus nunca viu e nem vai ver. Ele nunca viu e nem verá um fiel clamar que ele não possa responder. Ele nunca viu e nem vai ver um fiel clamar que ele não possa responder. Não, eu não posso te responder porque está faltando isso. Eu não vou te responder porque a palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, aleluia, capítulo 33, verso de número 3: clama a mim,
e anunciar-te-ei, e te mostrarei coisas grandes, coisas grandiosas, que está no oculto, aleluia, que tu não sabe, aleluia. Esse é o Deus que nós servimos, igreja, aleluia. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você está com algum problema? Clame a Deus. Não vá atrás do prefeito, não vá atrás do vereador. Clame a Deus, clame ao Senhor, porque Ele vai te responder, Ele vai te dar a solução, aleluia. Clame a Deus, e o Senhor vai te responder. E duas coisas que Deus não sabe: Deus não sabe o que é errar. Deus não sabe o que é errar. Por quê? Porque Ele nunca errou. Eu sei, o pastor Isaías sabe, você que está aqui sabe o que é errar, o que é cometer um erro. Deus não sabe. A palavra de Deus lá no livro de Mateus, no capítulo 5, verso 48, a Bíblia vai dizer que Ele é perfeito. Ele é perfeito. Não há imperfeição em Deus. Então Ele é perfeito, aleluia. Então Deus, Ele sabe fazer somente o que é certo, aleluia. Louvado seja, aleluia. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, aleluia. Ele é perfeito, aleluia. O apóstolo Paulo, falando em sua carta, aleluia, a palavra de Deus vai dizer, em as crônicas, lá no livro de Primeiras Crônicas, no capítulo 29, a palavra de Deus vai dizer, perdão, irmãos, é 1 Coríntios mesmo, eu troquei aqui o versículo, é 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: quando o perfeito vier, oh, aleluia, Ele tornará perfeito todas as coisas. Quando o perfeito vier, Ele tornará perfeito, aleluia, todas as coisas, aleluia. Louvado seja o nome santo de Jesus de Nazaré. A segunda coisa que Deus não sabe, que Ele não conhece, Deus não sabe e jamais Ele saberá o que é perder. Deus não sabe o que é perder. Deus nunca perdeu. Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Irmãos, essas palavras são para lhe fortalecer, são para lhe animar, para você entender o Deus que você serve. O Deus que você serve nunca perdeu. O Deus que você serve nunca errou. O Deus que você serve, Ele não vai deixar você morrer diante dessa situação que você está passando. Essa situação não vai lhe matar, porque você tem um Deus poderoso, Deus grande, aleluia. Deus não sabe o que é perder, aleluia. Lá no livro de Provérbios, lá no livro de Provérbios, no capítulo 21 e no versículo 31, a Bíblia diz que o cavalo é preparado para a batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. O cavalo é preparado para a guerra, o cavalo é preparado para a batalha, mas quem dá a vitória é o nosso Deus. Irmãos, nós nos preparamos para a batalha, não nos comparamos com um cavalo, mas nós nos preparamos, nós oramos, nós nos consagramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós subimos monte,
Mas isso não quer dizer que nós já estamos com a vitória, porque quem dá a vitória é Deus, é Ele que dá a vitória. Muitas das vezes você busca Deus, se consagra, sobe monte, desce monte, jejuma, e nada da vitória. E você vê Deus, por que a vitória não tem? E o que Deus diz? Ainda não é agora. Porque tudo que Deus faz na vida do crente é para que a glória dele seja manifestada. É para que a glória de Deus, irmãos. Ah, Jesus. Irmãos, uma certa vez eu estava na igreja, lá onde nós estamos, e bem de frente da igreja tinha um bar. E lá nesse bar tinha um cidadão muito, como diz o provérbio, muito à frente. E ele escreveu um bilhete e mandou uma pessoa entregar para mim lá no púlpito, eu pregando. De repente eu vejo um homem entrando lá na porta da igreja e marchou na direção do púlpito. Chegou lá, estirou o braço e me entregou o bilhete. Eu só fui botado lá, continuei pregando. Não li o bilhete. E lá do lado tinha muita gente. E no final do culto eu li o bilhete. E no bilhete estava escrito umas palavras que não vale nem a pena eu dizer aqui. Umas palavras de baixo calão. Umas palavras de deboche. E eu disse: ó Deus, ó, tu está vendo? É como se Deus dissesse: não se preocupe não, o que é dele está guardado. Irmãos, quando esse camarada chegou na casa dele, que era na outra rua lá, eu sei que arrumaram uma confusão e deram uma pisa de facão nesse homem. E alguém disse assim: olha, tu tá vendo? Isso aí é porque tu ficou mandando coisa lá para a igreja. Tu ficou mandando coisa lá para o pastor. Não se preocupe. Não se preocupe se estão debochando de você, se estão falando alguma coisa com você, e você ora: Senhor, resolve isso. Jesus diz: não é hora, deixa aumentar. Deixa eles pensar que tu fracassou. Deixa eles pensar que tu morreu. Deixa eles pensar que tu já está derrotado. Que na hora que eles pensar assim, eu vou te dar a vitória. E eles vão ver que eu sou contigo. E eles vão ver que a glória do Senhor é manifestada na vida daquele que é meu. Aleluia. Irmãos, porque nada acontece por acaso. Nada acontece simplesmente por acontecer. Aleluia. A palavra de Deus, lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia vai dizer: o poder, vitória e majestade é dele. O poder, a vitória e a majestade é dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Aleluia. E a palavra de Deus, para encerrar, lá no livro de 1 Coríntios, vai dizer: como agradecer a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele nos faz. Vitorioso é por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, meus queridos, agradeça a Deus, louve a Deus e saiba que você serve um Deus que não existe nenhum Deus igual ou maior que Ele. Não existe nenhum problema, aleluia, que Deus não possa resolver, aleluia. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar, aleluia. E Deus nunca viu um fiel clamar que Ele não possa responder. Deus não sabe o que é errar. Deus não sabe o que é perder. Esse Deus é o Deus que você serve. É o Deus que você adora.
Continue servindo a Deus, porque, queridos, vale a pena nós servir a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, mas vale a pena nós servirmos esse Deus. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, continue abençoando a sua vida. Não desista da batalha, não fuja da batalha. Entregue para Deus, creia que Deus é aquele que te dará a vitória, não no teu tempo, mas no tempo dele, como já falamos, porque Deus não te dá a vitória somente por te dar a vitória. Deus te dá a vitória, mas junto com a vitória há a manifestação da glória dele, do poder dele, da majestade dele, de tudo, da grandeza dele. Aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele te abençoe e continue te dando vitória para a glória do nome santo de Jesus de Nazaré. Eu quero agradecer ao pastor Isaías por nos conceder mais essa oportunidade de estar aqui, na casa de Deus, neste templo, usando esse microfone, usando aqui este púlpito para